Olá pessoal, bem-vindo a mais uma live, essa live que a gente chama de Vila Virtual, que a ideia é responder algumas perguntas que aparecem frequentemente no inbox, né? Então essa ideia de realmente transformar esse cantinho numa vila de apoio para outras mulheres. Sejam muito bem-vindas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é tópico de muito palpite. Colo estraga? Colo mima o bebê? O que é apego? O que é ansiedade de separação? O que a gente pode, fazer nesses períodos? Como ajudar o bebê a acostumar com outras pessoas, que não seja com a mãe e tudo mais. Então esses vão ser os tópicos, que a gente vai falar hoje na live. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que eu respondo, pra vocês. Antes de qualquer coisa, eu queria explicar um pouquinho o que é apego, É muito comum a gente ouvir falar sobre apego, criança tá muito apegada, criação com apego. E o apego no português pode ter uma conotação meio ruim. Então quando a gente fala de criar com apego, de desenvolver o apego com a criança, as pessoas podem entender isso como se fosse algo ruim, como se fosse deixar mimado, mal acostumado, mas não. O apego, quando a gente fala sobre apego, principalmente nesse campo de psicologia, desenvolvimento infantil, é uma necessidade do ser humano de se formar vínculo, principalmente na infância. O apego sempre se dá da criança para o adulto. Então, nós adultos não nos apegamos à criança. A gente se vincula a essa criança e essa criança se vincula a gente através do apego. Então, o apego não é uma coisa do tipo uma vontade, um capricho, alguma coisa assim. É realmente uma necessidade que as crianças têm. Uma criança não sobrevive, um bebê, enfim, se ele não tem uma figura de apego. Então, geralmente, essa figura de apego é a mãe, e à medida que vai crescendo, é importante que tenham outras figuras de apego até a mãe. Então, costuma vir a mãe, depois vem o pai, depois costumam vir avós. Quando o bebê, por exemplo, vai se acostumar numa creche, numa escola, geralmente ele para de sofrer, ele começa a ficar tranquilo quando ele começa a desenvolver apego por alguém de lá, ou seja, ele começa a ter esse vínculo, essa confiança. Quando a criança desenvolve esse apego, é como se ela pudesse confiar que a gente vai atender as necessidades dela. Ela desenvolve esse apego, é como se ela pudesse confiar que a gente vai atender as necessidades dela. Então, assim, bebês morrem de falta de apego mais fácil do que de fome. Então, assim, é algo assim, muito importante, que infelizmente na língua portuguesa isso é traduzido de uma forma muito estranha, assim, porque tem essa conotação negativa, o apego. Então, eu queria esclarecer isso aqui, primeiro. Que tudo que eu falo aqui é muito baseado no apego, que é o meu campo de estudo, Se Deus quiser, vai sair um doutorado nessa área, espero aí, Mas enfim, a criança, durante os seus primeiros, 2 anos de vida principalmente, tem vários momentos que elas têm essa necessidade de apego um pouco mais exacerbada. Tem algumas características que definem esse apego, que é o quê? Geralmente é pedir colo, é um choro. Quando a criança tá um pouquinho mais velha, aquele comportamento de conversar, mamãe, é um pedido de apego, é necessidade de colo, de contato pele a pele. Tudo isso são comportamentos de apego. Então, em fases difíceis do bebê, de muito desenvolvimento, esses comportamentos de apego, que são todos naturais, costumam ficar exacerbados. Então, às vezes um bebê que pedia colo tantas vezes ao dia, mamava tantas vezes na noite, em um período difícil, isso intensifica. E, principalmente em alguns momentos, tem 2 momentos muito grandes, que são momentos grandes de ansiedade de separação. O que acontece? Quando o bebê nasce, na barriga da mãe ainda, é como se ele não entendesse que fossem 2 pessoas. Enquanto tá lá, ele e você, ele tá se misturando. Aí nasceu, cortou o cordão umbilical, mas ele ainda não consegue entender que ele é um ser separado da mãe, Tem esse período da gestação, ali os 3 primeiros meses, que é muito intenso. Depois, perto do 4º mês, tem um período mais complicado, que o bebê começa a enxergar muito melhor, ver o mundo muito melhor, começa a quebrar um pouco essa dupla, só mãe e bebê. É um momento que às vezes o bebê costuma estranhar outras pessoas, outros cuidadores, porque antes ele não enxergava muito, se tava colo, tava quentinho, tá bom.
Então, costuma às vezes estranhar um pouco os cuidadores nesse período, né? Mas eles costumam ficar mais forte ainda depois do 6º mês. Alguns bebês vão ali 6, 7, 8, outros mais perto de 9. É o período da primeira grande ansiedade de separação, que é quando o bebê realmente consegue entender que ele e a mãe não são a mesma pessoa. Então ele começa, o primeiro passo, a se ver como uma pessoa diferente. Então, e ele ainda não tem uma noção que a gente chama de noção de permanência. O que é a noção de permanência? É ele entender que aquilo que não está na frente dele continua existindo. Então, né, por exemplo, aqui eu tenho uma caneta, tô vendo uma caneta. Para um bebê que não tem essa noção de permanência, quando eu tiro a caneta da visão dele, é como se não existisse mais. Então, quando ele começa a entender o mundo assim, quando a mãe sai da frente dele, é como se a mãe morresse. Então, ele se vê separado da mãe e a mãe some, perdi minha mãe, não tenho minha mãe. Então, isso é muito intenso para ele. Então, nessa época da primeira ansiedade de separação, o que acontece é isso. O bebê não entende que você vai continuar existindo quando você sai do campo de visão dele. Então, todos esses comportamentos de apego vão ficar muito mais fortes. Vai querer muito mais colo, vai querer mamar muito mais, dormir junto, acordar mais à noite. Só serve a mãe. Então, assim, às vezes acontece de, sei lá, tá distraído com a avó. Se a mãe passa no corredor, já começa a chorar e que a mãe, não serve mais nada. Então, isso é um comportamento normal, justamente porque o bebê tá começando a entender que ele e a mãe são seres separados. Como que a gente pode ajudar? Nesses períodos, quanto mais a gente atender o bebê, mais rápido, ficar mais junto, mais fácil essa fase passa. O que acontece? Se ele tem essa ideia, né, de que a mãe some, ela não tá mais. Quanto mais rápido você volta, menos angustiado ele fica e mais ele vai entendendo isso, de tipo assim, ela saiu, mas ela volta. Eu tô aqui, quando eu choro ela vem. Então, quanto mais a gente atende, mais rápido esse período de ansiedade de separação passa. Então, às vezes, a gente tem esse senso comum de que, tá muito apegado, você afasta, e isso costuma só exacerbar essa necessidade de apego, de contato, né? Então, assim, é muito importante que a mãe se doe um pouco mais nesses períodos, que acontece a primeira, né, por volta ali de 7 a 9 meses, geralmente, e tem uma segunda bem grande, que é por volta de 13 a 16 meses, né, 18 meses ali, que é quando o bebê começa a andar. Mas uma coisa muito importante, né, pra gente fazer, que a gente pode fazer também, além de atender, né, os bebês nessas fases de ansiedade de separação, é brincadeiras que ele consiga entender esse conceito de permanência. Uma ótima é aquela, cadê a mamãe? Achou! Cadê a mamãe? Achou! Isso vai mostrando, sumiu, aparece. Tem um joguinho que chama caixa de permanência, que você põe uma bola, que a bola some, mas quando você vira, a bola aparece. Então ele começar a entender que não é porque não está na vista que aquilo deixou de existir. Então, quanto mais rápido o bebê pegar essa sensação, né, entender que as coisas que não é porque não está na frente não existe mais, vai suavizando também essa ansiedade de separação. O segundo período, né, que eu comentei, é um pouquinho mais velho, geralmente culmina aí com quando o bebê começa a andar com segurança, que é justamente porque ele consegue se afastar. Então, ao conseguir se afastar, ele se percebe longe da mãe e aí volta essa necessidade de chamar a mãe. É o momento que o bebê começa a falar e começa, mãe, mamãe, quer mamãe, 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 mamãe. Então, é a mesma coisa, vai exacerbar, vai dormir mal, vai acordar mais vezes, chamar, querer mamar, e é a mesma coisa. Atender essa necessidade do bebê vai fazer esse período passar mais rápido, ele sentir isso de uma forma mais suave. Então, sobre, né, esses períodos de ansiedade de separação, eu queria falar isso. E aí, o que acontece? Quando a gente resolve, né, principalmente nesses momentos que o bebê está pedindo mais atenção, dá atenção para esse bebê, os palpites começam, né, a soar, né? Não pega na escola de novo não, você vai mimar esse menino, ele vai ficar muito dependente de você, aí, tá? Nunca mais ele vai te largar. A gente escuta isso o tempo todo. Então, uma coisa que eu queria que vocês entendessem, um conceito aqui que é muito importante, que quando a gente entende isso, a gente se fortalece frente a esse tipo de palpite.
né? Então a gente se sente segura. A gente se sentir segura é uma coisa muito importante na nossa maternidade, porque muda muito a forma como a gente encara as coisas. Que é o quê? A independência só se fortalece através da dependência. Existe um momento na vida do ser humano de ser dependente e o momento de ser independente. E a pessoa, a criança, o ser adulto, qualquer idade, nunca vai conseguir ser independente se ele não for dependente antes. Os bebês humanos não nascem prontos, então eles precisam da gente nesse começo. Eles são sim dependentes. E quanto mais a gente atende, quanto mais eles se sentem seguros, a gente tem essa base segura mesmo para eles, mais independentes eles são. Sabe essas crianças que são reclamonas, que falam sempre chorando, sempre, ai mamãe, toda hora tá chamando mamãe, mamãe, mamãe? São crianças que têm pouca atenção, então elas demandam mais atenção. Elas precisam lutar por essa atenção. Quanto mais atenção a gente dá, né, nesse momento que ele precisa, que ele é dependente da gente para sobreviver, mais eles vão se sentindo seguros, mais eles entendem que se eu precisar, minha mãe vai atender. Então eles começam a chamar só quando eles realmente precisam. Então às vezes eu coloco aqui nos stories, né, o Luca brincando sozinho com alguma coisa. E a pessoa, nossa, mas como é que você faz para ele brincar sozinho? É porque ele sabe que na hora que ele olhar pra mim, eu vou lá atendê-lo. Então ele se sente mais seguro de ficar sozinho. Pode parecer contraditório, mas é isso, assim, sabe? Eu tenho até uma teoria que eu gosto, né? Uma analogia pra entender isso, né? De que como a dependência ajuda na independência. É a gente pensar que o bebê é um celular, que tem a bateria muito ruim. E nós somos os carregadores. Então, quando ele tá ali com a gente, no nosso colo, no nosso carinho, no nosso seio, ele tá se carregando. Quanto mais ele ficar ali, mais aquela bateria vai durar pra ele ficar afastado da gente. Sabe? Faz sentido? Você fica um pouquinho largo, daqui a pouco a bateria tá lá 1%, tem que voltar. Se fica um pouquinho largo, e à medida que o bebê vai crescendo, a capacidade dessa bateria fica maior. Então, é muito importante a gente se ver como bateria mesmo, como essa base para carregar a energia do nosso bebê, para que eles possam ficar mais tranquilos por mais tempo. Quando a gente consegue ver eles desse jeito, vai ficando muito mais fácil entender, né, como que a dependência gera independência. Outra fala, né, que a gente escuta muito é que colo mima. Meu bebê vai ficar mimado se eu der muito colo, né? Isso também não é verdade, gente. É impossível, repete comigo, é impossível mimar uma criança com colo, com atenção e com amor. Não tem jeito. Você pode passar o dia 24 horas com seu peito, né, pra fora, com o bebê no peito. Você não vai mimar, você não vai estragar a sua criança. Sabe como que surge, né, esse comportamento de mimo? Justamente quando a gente tenta substituir isso por coisas. Então, quando, né, se você tá cansada, em vez de você, né, não quero, vai lá e dá um presente. Ah, não posso ficar com essa criança, vai dar outra coisa. Então, a criança começa a entender que coisas representam amor. E elas não entendem valor, não entendem se é caro, se é barato, esses são conceitos nossos dos adultos. Então a gente não pode, né, se a gente não quer mimar nossos filhos, não é não dar amor, não dar colo, não dar atenção. É diminuir as coisas que substituem o amor, o colo e a atenção. Sabe? E quando eu falo isso, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas eu trabalho aí o dia inteiro. Como que eu vou fazer isso, né? Eu trabalho fora, o bebê fica com a babá, o bebê fica com a minha avó. Primeiro, que essas pessoas que cuidem do bebê sejam figuras de apego. Sejam figuras que o bebê se sintam cuidado, sintam amor, que eles se sintam, que dê esse colo. Às vezes as mães têm uma ciúme da babá, mas ele gosta muito da babá. Que bom! Se ele gosta muito da babá, essa babá tá sendo essa base segura pra ele. Entendeu? Então isso é importante. E a mãe nunca perde o lugar. Se a mãe tá viva, ela nunca perde o lugar. E mesmo quando ela não tá. Então, assim, não precisem preocupar. Quando for escolher uma escolinha, quando for escolher uma babá, alguém pra ficar, escolha o lugar onde tenha mais carinho. Onde ele tem esse colo, né? Principalmente pequenininhos, né? Antes de 3 anos. É muito, 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 muito importante. E aí, quando você chegar em casa, né? Do seu pouco tempo que você tem ali, deixa o celular de lado.
desliga, assim, dá aquela última olhada no WhatsApp antes de abrir a porta. Entrou pra dentro de casa, fique inteiramente com ele. Momentos de pura presença são muito mais importantes do que muita quantidade de tempo, aquela presença mais ou menos ali, meio ausente. Então, assim, às vezes as pessoas falam, criar com apego é impossível se a mãe trabalha fora. Não é isso, gente, não dá pra confundir essas coisas. Nem Bowlby, nem Ainsworth, nenhum dos estudiosos do apego falam sobre isso. Apego é realmente a criança sentir que é amada, sentir que ela é vista nas suas necessidades e sentir que ela pode realmente confiar em alguém, né? A mãe geralmente é a primeira figura de apego e à medida que ela vai crescendo vão tendo outras figuras. Então, assim, não precisa preocupar do tipo, eu preciso largar meu emprego pra ficar com o meu filho, senão ele não vai ter um apego seguro. Não é bem assim, não é tão dramático não, ok? Outra coisa, né, principalmente nesses momentos de, como é que fala? De ansiedade de separação, alguns momentos que é mais difíceis, que o bebê tá com mais necessidade da mãe, fica impossível passar o bebê pro pai, pra tia, pra sogra, pra alguém quer que seja. É pegar a criança e a criança chora. Isso é um comportamento de defesa da criança. E os bebês, eles são assim, muito sensíveis. E tudo que ele quer é ficar com a mãe. A solução do bebê é a mãe. E qualquer pessoa que entra no caminho para afastar da mãe é um predador. A gente tem que pensar que o bebê sempre vai pensar assim. E se a gente entende que o bebê pensa assim, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ser, né, nós que não somos as mães, facilitadores para esse bebê. Então, por exemplo, em vez de, sei lá, sua avó, o bebê nunca vai com a avó e ela reclama, esse bebê nunca vem no meu colo. Provavelmente o bebê tá lá, mamando, no colo da mãe, com aquele aconchego, ela vai, sai do peito, vem cá, me tira no colo. O bebê tá no auge do seu conforto, no auge da sua base segura e a pessoa tira. Bebês não gostam de ser tirados da mãe, bebês gostam de ser entregues pra mãe. Então, como que a gente faz essa confiança, né? Constrói essa confiança com o bebê? Essas pessoas trabalharem para ser essa ponte para entregar para a mãe. Então, por exemplo, o bebê acordou, tá no berço, chorou, a avó pega ele do berço e entrega para a mãe. Então, ela não tá separando, essa avó virou uma facilitadora. Então, a mãe foi no banheiro, a avó pegou, vai lá e mostra, tá vendo? A mamãe tá no banheiro, tô aqui com você até a mamãe sair do banheiro. A mamãe sai do banheiro, entrega pra mãe. Quanto mais essas pessoas, esses cuidadores, fizerem esse papel de serem facilitadores dessa ponte, de se entregar esse bebê pra mãe, mas esse bebê vai abaixando a guarda, vai deixando de ter aquela sensação de que essa pessoa tá me separando da mãe e começa a ir pro outro lado. Essa pessoa me leva pra minha mãe quando eu preciso. E é igual aquela coisa da bateria, né, que eu falei um pouco antes, que quando o bebê tá seguro, né, ele consegue ficar mais tempo sem pedir o colo de novo, ele fica menos reclamão, menos pidão, porque ele sabe que se ele olhar pra você, você vai, então ele não precisa ficar reclamando, demandando atenção. É a mesma coisa, ele vai entendendo, essa pessoa, que é minha avó, sempre quando eu preciso me leva pra minha mãe. Ela resolve meus problemas. Então essa avó, né, deixa de ser uma pessoa que separa para ser uma pessoa que une. E isso, assim, é batata, funciona 200%. Então, assim, essas pessoas terem esse cuidado e ter esse tempo do bebê, né, assim, porque principalmente nesses momentos, chega perto de 4 meses que eles começam a enxergar melhor, então ele entende que não é a mãe. Pouco depois de 6, 7 meses, né, vem essa ansiedade de separação, eles vão querer muito a mãe, então sempre, né, nunca o bebê tá chorando do colo, afaste da mãe, entrega pra mãe. Porque quando vier os períodos mais calmos, eles vão confiar muito mais em vocês. Então, assim, essa é uma dica de ouro, que já pode falar aí, ó, pra sogra, pra tia, pra todo mundo que quer pegar o bebê no colo, ó. Não tire ele do meu colo. Tira do colo do pai, faz um carinho e entrega pra mãe. Tira do colo da tia, faz um carinho e entrega pra mãe. O bebê vai começar a entender, essa é a pessoa que me salva e me leva pra mãe. E você vai começar a formar esse vínculo, ser essa pessoa de segurança pro bebê, tá bom? Então, assim, é uma coisa que pode às vezes parecer boba, mas que faz toda a diferença pra esse bebezinho, ok? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu ia falar. Falei colo não mima, falamos um pouquinho sobre a ansiedade de separação, né? Não é possível mimar com amor, a gente mima com coisas, né? Substituindo amor.
né? E essa coisa de que essas crianças que demandam muita atenção, essas crianças que estão sempre reclamando, chamando, pedindo, são justamente as crianças que são forçadas a serem independentes. Que elas não confiam que vão ser atendidas quando elas chamarem, então elas precisam demandar cada vez mais alto. Então atenda a necessidade do seu filho, que isso constrói confiança nele mesmo, constrói amor próprio nele mesmo. E é só a gente olhar, né? Nós somos uma geração de crianças que ficaram no berço para chorar, crianças que as mães, né, começaram a trabalhar, né? A grande maioria de nós, as mães já trabalhavam, ficavam muito tempo sozinha, chora no quarto para aprender. Qual que é o resultado disso na gente? Quando a criança passa por isso, a grande sensação que ela tem é que ou eu preciso demandar muito para ter essa atenção, ou eu não mereço, eu sou tão ruim que eu não mereço essa atenção. É assim que a criança pensa. Vão ser essas duas polaridades, esses dois extremos. Então, quando elas vão crescendo e virando adulta, esse comportamento de apego, né, ele se reflete para todas as nossas relações da vida. Então, é aquele adulto que não confia em outras pessoas, que tá sempre com o pé atrás, ou que é muito tímido, encabulado, eu não mereço, não olha pra mim, né? Às vezes é tão... Ou então é o contrário, aquela pessoa que tá sempre demandando atenção, arrogante, que chega e quer tudo, e tá sempre, né, achando que é o dono do pedaço. O equilíbrio emocional nosso começa nessa super infância, sabe? Essa base do apego se forma nesses 2 primeiros anos e isso vai ser molde pro resto da vida, para todos os outros relacionamentos que a gente tem. Claro, existe uma plasticidade no cérebro, as coisas podem mudar um pouquinho, mas é como se ficasse impresso ali, sabe? Então, hoje a gente já sabe por pesquisas, né, inúmeras, o quanto que o apego, atender às necessidades, esse carinho, esse colo nessa primeiríssima infância é importante. Infelizmente, na época das nossas mães, das nossas avós, era o contrário, assim, sabe? Eu até vou fazer uma live sobre isso, sobre de onde vem essas coisas do tipo, o colo mima, por que criança não pode dormir no colo no começo no quarto do pai, né? Não pode fazer uma compartilhada. Vou fazer uma live só sobre isso, uma live histórica, explicando de onde que vem essas coisas. Vocês não vão acreditar, gente. Assim, vocês não vão acreditar, assim. Tipo, a primeira publicação que apareceu que a criança não pode dormir no quarto. A primeira publicação, né, que falou que não pode pegar no colo de noite. É inacreditável a gente ver que ainda hoje, 2021, a gente tem livros e pessoas defendendo essas ideias, assim, bizarras, de associação negativa. Ai, meu Deus, isso, assim, eu fico pé da vida. É inacreditável. Vocês pensam que isso surgiu há mais ou menos 200, 300 anos atrás. Não existia método científico, não existia nenhuma dessas comprovações, né? Então, assim, as pessoas tiravam as coisas da cabeça, publicava e vinha daí. Aquele livro Cantadora de Bebê é baseado no primeiro médico que falou sobre isso, que é baseado em crenças do século XVIII, assim, as pessoas não sabiam por que sono recuperava. Aí eles achavam que a gente era igual planta, que fazia fotossíntese, então a gente expele ar ruim, e aquele ar ruim que faz os bebês morrerem à noite. Começou daí, pra vocês terem uma ideia. Por causa do ar que a gente expira à noite, é poluído. Então o bebê não podia ficar no mesmo quarto, né? Então, assim, vem daí, desse tipo de coisa. É inacreditável. O treinamento de sono é uma coisa que afeta muito mais apego, né? Qualquer tipo de relação. E já sabe-se, né, que os danos no cérebro do bebê, da negligência, né, que é você não dar atenção, não olhar no olho, evitar a criança, são tão graves para essa criança quanto abuso físico. Abuso físico. Aí imagina você negligenciar o bebê durante 12 horas da noite. É assim, eu fico toda arrepiada, assim, dá até dó. Mas eu acho que é isso, gente. Eu falei tudo que eu queria falar. Falei até mais, né, do que eu tinha planejado. Mas fica aí, vou deixar gravada, vou deixar aqui no feed. Então, pra quem perdeu o início, vale a pena que eu expliquei um pouquinho sobre o que é apego. Falei sobre colo, sobre ansiedade de separação, né, até sobre táticas de como os outros cuidadores conseguirem pegar o seu bebê no colo, né? O que eles podem fazer para conseguir a confiança desses bebês, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. E vou me esforçar agora para toda semana estar aqui. E aí a gente volta aqui com os temas que são mais pedidos lá na caixinha, tá bom?